O motor já estava ligado. O carro brilhava na garagem como uma promessa de poder. Ele girou a chave e o dia parecia comum, até que um grito cortou o ar, seco, urgente. Não dirija. A voz era aguda, desesperada. Um menino magro, sujo, de pés descalços, corria em direção ao portão. O segurança já ia empurrá-lo para fora, mas ele gritou de novo com o rosto pálido de medo. Sua esposa cortou os freios. Fique conosco até o fim dessa história. Vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. O silêncio caiu como um peso de chumbo. E naquele instante nada mais parecia fazer sentido. Porque como aquele garoto sabia, e se fosse verdade, o que aconteceu depois mudou para sempre a vida dos dois. E a lição ninguém que estava lá conseguiu esquecer. Na manhã seguinte, com o sol filtrando-se pelas cortinas longas da mansão, o gramado perfeitamente aparado brilhava com gotas de orvalho. Um carro importado de pintura impecável e cromados reluzentes estava estacionado na garagem coberta. Aquele era o orgulho de Daniel Costa, empresário milionário, conhecido tanto por seus investimentos quanto pelo gosto por automóveis. Naquele dia, o motorista estava de folga. Daniel, de terno claro e gravata ajustada, decidiu que ele mesmo conduziria até o escritório. Gostava de sentir o volante de vez em quando. Lembrava-lhe dos anos em que ainda dirigia seu primeiro carro, muito antes de fazer fortuna. Ele atravessou o pátio, as chaves na mão, sentindo o aroma do café que vinha da cozinha. A esposa Beatriz não aparecerá ainda. Era comum que passasse a manhã na varanda com o celular em mãos, sempre cuidando de assuntos importantes. Ao abrir a porta do carro, Daniel respirou fundo. O interior tinha o perfume característico do couro novo misturado ao polimento recente. Girou a chave e o ronco suave do motor preencheu o espaço. Parecia que nada poderia estragar aquela tranquilidade, mas o destino tinha outros planos. De repente, um som cortou a paz. Passos apressados no asfalto do portão e então um grito: "Não dirija!" A voz era aguda, quase um pedido de socorro. Daniel virou-se confuso. Um menino magro, sujo, vestindo roupas gastas e grandes demais para o corpo, corria em sua direção. Não devia ter mais de 12 anos, o cabelo desgrenhado, os pés descalços e o rosto pálido de medo. O segurança da guarita saiu apressado, pronto para interceptá-lo. "Afastem-se", ordenou, segurando o garoto pelo braço. Mas antes que pudessem arrastá-lo, ele gritou novamente, com uma urgência que gelou o ar. Sua esposa cortou os freios. O silêncio que se seguiu pareceu mais alto que o grito. Daniel piscou como se não tivesse entendido direito o que aquele menino estava dizendo. A acusação era absurda e absurda demais para ser ignorada. O segurança empurrou o garoto para trás. "Some daqui", rosnou. O menino lutou para se soltar, mas não recuou. O olhar dele encontrou o de Daniel. Um olhar que não pedia dinheiro nem piedade, apenas se acreditasse nele. "Eu vi", insistiu. "Ontem à noite. Ela estava na garagem." Daniel sentiu um desconforto estranho no peito. Parte dele queria rir da situação, chamar aquilo de loucura. Outra parte não conseguia desviar os olhos da expressão desesperada do garoto. Foi então que a voz de Beatriz cortou o momento de Daniel. Ela apareceu na varanda do segundo andar, usando um hobby claro, segurando o celular na mão. "O que está acontecendo? Quem é esse menino?" O garoto olhou para cima e seu semblante mudou. Havia medo e ódio nos olhos. Ele deu um passo para trás, como quem percebe que está exposto. "É um invasor", respondeu o segurança, ainda segurando o menino. Daniel respirou fundo, tentando manter a calma. "Só um garoto tentando chamar a atenção", disse, forçando a voz a soar firme. "Leve-o embora." O segurança obedeceu, arrastando o menino para longe do portão. Mas antes de sumir da vista, ele se virou e gritou: "Você vai se machucar, eu juro." As palavras ecoaram na mente de Daniel como um zumbido incômodo. Beatriz desceu até a porta principal, ajeitando o hobby, com expressão de preocupação ensaiada. "O que foi isso?" perguntou como se não soubesse de nada. "Nada", respondeu Daniel, entrando no carro e evitando o olhar dela. "Apenas um garoto maluco." Ela se aproximou e pousou a mão no ombro dele. "Então não se preocupe. Essas crianças inventam qualquer coisa para ganhar dinheiro. Vá trabalhar, amor."
Daniel assentiu, mas não respondeu. Colocou o cinto, engatou a marcha e saiu pelo portão. No retrovisor, viu o menino parado na calçada, olhando rápido, os olhos fixos no carro. A avenida estava tranquila. O rádio tocava baixo, mas Daniel não prestava atenção na música. O rosto do menino continuava surgindo em sua mente. O tom da voz, a maneira como ele gritou, o detalhe de ontem à noite na garagem. Como ele poderia inventar algo tão específico? Tentou racionalizar. Talvez fosse coincidência. Talvez alguém tivesse contado alguma fofoca ao garoto, ou talvez fosse apenas mentira. Mas, se não fosse, o asfalto se estendia à frente, o volante firme nas mãos. E ainda assim, cada quilômetro percorrido parecia aumentar o peso daquela dúvida. Um arrepio subiu pela nuca. No escritório, teria uma reunião importante, mas sua atenção estava longe de contratos ou cifras. O que o menino dissera era grave demais para ser varrido para baixo do tapete. De repente, sem planejar, Daniel entrou na pista de retorno. O GPS recalculou a rota e ele acelerou de volta para casa. Quando chegou, Beatriz estava no jardim falando ao celular. Ao vê-lo, franziu o senho. Você esqueceu alguma coisa. Daniel abriu um sorriso controlado. Um documento, coisa rápida. Entrou na garagem. O carro ainda estava quente do trajeto. Ele se ajoelhou discretamente, olhando por baixo, passando os olhos pelas rodas, pelo sistema de freio visível. Não era especialista, mas nada parecia fora do lugar. Ainda assim, a sensação ruim não foi embora. Fechou a porta do carro e respirou fundo. Talvez precisasse de um olhar mais profissional. Talvez aquele menino tivesse plantado mais do que uma dúvida. Plantaram um medo. E Daniel sabia que se ignorasse, poderia se arrepender para sempre. Daniel fechou a porta da garagem com um movimento lento. O som metálico ecoou pelo espaço. Por algum motivo, soou mais pesado do que de costume. Não havia visto nada de errado, mas a sensação não passava. Aquela frase, sua esposa cortou os freios, se repetia na mente como um eco impossível de calar. Beatriz ainda estava na varanda ao celular, gesticulando enquanto falava. Ele atravessou o jardim, acenou de leve e entrou em casa para pegar a pasta do escritório. Tentava manter a postura, mas o olhar dela, breve e avaliador, o fez sentir como se estivesse escondendo algo. Ao entrar no carro e sair pelo portão, Daniel respirou fundo. A rua estava calma e o ronco suave do motor preenchia o silêncio. Ele se esforçava para pensar nos compromissos do dia, mas a imagem do menino surgia o tempo todo. O rosto sujo, os pés descalços, os olhos arregalados, aquele tom de urgência que não soava como uma mentira. A cada quarteirão, flashes pequenas situações recentes se encaixavam como peças de um quebra-cabeça inquietante. 3 semanas atrás, Beatriz havia cancelado uma viagem com ele na última hora, alegando que não se sentia bem. 2 dias depois, ele a encontrou sozinha na garagem à noite, dizendo que estava separando roupas para doação. Mais recentemente, acordou de madrugada com um som metálico vindo lá de baixo. Beatriz disse que era a máquina de lavar. Daniel nunca questionara essas coisas até agora. No semáforo, tamborilou os dedos no volante, olhou o painel, o contagiros, os freios e imaginou o que poderia acontecer se de repente o carro deixasse de responder. Sentiu um aperto no peito. É loucura, murmurou para si mesmo. Não pode ser. O sinal abriu e ele seguiu, mas o trajeto parecia mais longo do que nunca. No fundo, sabia que não teria paz até confirmar. Faltando 3 quarteirões para o escritório, Daniel fez uma curva repentina, pegando uma rua lateral. O GPS recalculou a rota, mas ele já tinha decidido. Não iria direto trabalhar. Seguiu para um bairro mais afastado, onde ficava a oficina de Marcos, um mecânico de confiança que cuidava de seus carros esportivos. Era discreto, competente e sabia manter segredos. Quando estacionou na frente da oficina, Marcos veio ao seu encontro, limpando as mãos em um pano. Daniel, que surpresa, veio sem avisar. Preciso que você dê uma olhada no carro, especialmente nos freios. A voz dele soou mais grave do que pretendia. E quero que seja agora. E sem comentar com ninguém, Marcos franziu a testa, percebendo que não era um pedido comum. Tudo bem, vamos ver isso. Enquanto Marcos levava o carro para o elevador hidráulico, Daniel ficou de pé,
ao lado de uma prateleira cheia de peças, observando o som das ferramentas, o cheiro de óleo. Tudo parecia amplificar o nervosismo. O carro foi erguido e Marcos se debruçou para examinar a parte inferior. Mexia com cuidado, iluminando os pontos mais escondidos. Daniel não piscava, atento a cada gesto. O tempo se arrastava. Enquanto esperava, a mente dele voltava ao menino. Como ele sabia? Teria inventado aquilo só para chamar a atenção? Mas se fosse mentira, por que escolher algo tão específico e grave e ainda envolver o nome de Beatriz? E mais, aquele olhar. Daniel conhecia o rosto de pessoas que mentem. E aquele menino não parecia estar mentindo. De repente, Marcos parou de mexer. Ficou alguns segundos imóvel, a lanterna fixa em um ponto. Depois levantou-se devagar. Daniel, vem aqui um instante. Daniel se aproximou, sentindo o estômago pesar. Marcos apontou para um cabo metálico na altura da roda traseira. Tá vendo isso aqui? Disse, iluminando a área. Esse cabo do freio está cortado. Não é desgaste, não é acidente. Foi corte limpo com ferramenta. Daniel ficou mudo. Marcos continuou. E não é só esse. Os 2 cabos traseiros foram cortados quase pela metade. Se você pegasse uma estrada e precisasse frear de repente, não ia conseguir parar a tempo. Daniel recuou um passo, sentiu o chão escapar por um instante. A voz de Marcos parecia distante. Quer que eu troque tudo agora? Posso reforçar o sistema, colocar peças novas. Daniel respirou fundo, tentando assimilar. Sim, faço o necessário, mas não comente com ninguém que estive aqui. Marcos assentiu sem fazer perguntas. Enquanto o mecânico trabalhava, Daniel se afastou e encostou-se na parede da oficina. As mãos tremiam levemente. O menino estava dizendo a verdade. E se estava dizendo a verdade sobre isso, também dizia a verdade sobre o resto, sobre ter visto Beatriz na garagem, sobre ela mexendo no carro. Daniel fechou os olhos por alguns segundos. Lembrou-se do rosto dela na varanda, olhando de cima, perguntando: quem é esse menino? Com aquele tom de falsa surpresa. Agora a pergunta que ecoava era outra. Por quê? Marcos terminou o serviço e entregou as chaves. Pronto, pode dirigir tranquilo agora. Daniel agradeceu e pagou, saindo sem se demorar. Mas ao invés de voltar para casa ou para o escritório, pegou a avenida em direção ao centro. Havia algo que precisava fazer antes. Precisava encontrar o menino. Rodou por áreas movimentadas, procurando com atenção. Passou por praças, esquinas, pontos onde sabia que crianças de rua costumavam ficar. O rosto dele estava gravado na memória, mas Daniel sabia que talvez fosse difícil achá-lo no meio de tantos. No terceiro ponto em que parou, viu um grupo de garotos próximos a uma banca fechada. Estavam sentados no chão, dividindo um pacote de bolachas. E lá estava ele, mais magro do que lembrava, abraçado aos joelhos, olhando para o nada. Daniel estacionou e desceu do carro. O menino o viu e se levantou de imediato, pronto para fugir. Espera. Daniel ergueu a mão. Não vou te machucar. O garoto hesitou, olhando em volta como quem media as chances de escapar. Eu só quero conversar, disse Daniel, aproximando-se devagar, sobre o que você me disse ontem. O menino engoliu seco. O olhar oscilava entre medo e alívio. Então você viu que eu não menti, murmurou. Daniel parou diante dele, mantendo a voz baixa. Vi, e agora eu preciso saber. Como você sabia? O menino abaixou os olhos como se a história fosse um peso difícil de carregar. Daniel percebeu a estação e olhou em volta. A rua estava movimentada, mas o barulho dos carros abafava parte da conversa. Vamos para um lugar mais tranquilo, disse Daniel, gesticulando para o carro. O garoto recuou um passo. Não confio em carro, respondeu seco. Daniel respirou fundo e apontou para uma lanchonete próxima. Tudo bem, ali então. Só quero ouvir você. O menino concordou com um aceno quase imperceptível. Sentaram-se numa mesa ao fundo. Daniel pediu 2 refrigerantes e um sanduíche para o garoto. Ele atacou a comida com a fome de quem não sabia quando teria a próxima refeição. Só depois de engolir os primeiros pedaços, começou a falar. Eu estava procurando onde dormir, disse sem encarar Daniel.
Andei até aquele bairro chique, porque às vezes encontro comida no lixo das casas. Cheguei na sua rua, já era de noite. Daniel ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Achei um canto bom nos fundos de uma garagem grande com um muro alto. O garoto fez uma pausa. Era a sua casa. Daniel sentiu um arrepio subir pela nuca. Eu ia só dormir lá, juro. Mas então vi uma mulher descer as escadas e ir até o carro. Ela olhava para os lados o tempo todo, como se não quisesse que ninguém visse. O menino respirou fundo. Tinha uma caixa de ferramentas na mão. Daniel permaneceu imóvel. A descrição coincidia com o que Beatriz havia dito dias atrás, que estava organizando caixas para doação. Eu fiquei quieto, escondido. Ele apontou para o espaço sob a mesa, como se recriasse a cena, mas consegui ver. Ela se abaixou e começou a mexer embaixo do carro. Mexia rápido, como se já soubesse o que fazer. E o menino parou, engolindo seco. Cortou umas peças. Eu ouvi o som do metal cedendo. Daniel apertou as mãos com força. "E você tem certeza que era minha esposa?" perguntou a voz grave. O garoto assentiu. Eu vi o rosto dela quando ela levantou. Ela falou no telefone. Depois a expressão dele ficou sombria. Disse que amanhã acaba. Eu não entendi tudo, mas soube que era coisa ruim. Daniel se recostou na cadeira, respirando fundo. Cada detalhe batia com os fatos. Beatriz na garagem, o comportamento estranho, a presença da caixa de ferramenta e agora a confirmação de que aquilo não fora paranoia. "Por que você tentou me avisar?" perguntou num tom. O menino desviou o olhar e a resposta veio baixa. "Porque meus pais morreram assim num acidente. Alguém cortou os freios do carro deles. Eu estava no banco de trás." Ele apertou os olhos como se afastasse uma lembrança dolorosa. Eu sobrevivi, mas não consegui salvar eles. E quando vi ela mexendo no carro, eu sabia o que ia acontecer. Daniel sentiu um peso no peito. Não era apenas sobre ele. Era sobre um garoto que carregava um trauma profundo e ainda assim teve coragem de gritar para um estranho, arriscando ser ignorado ou até expulso à força. "Qual é o seu nome?" Daniel perguntou. "Pedro." "Quantos anos tem?" 12, eu acho." O garoto deu um meio sorriso sem graça. "Nunca tive certeza. Perdi os documentos quando saí de casa." Daniel ficou alguns segundos em silêncio, olhando para Pedro, como se tentasse medir o tamanho da história que ele carregava. "Pedro, você entende que o que você fez me salvou a vida." Daniel falou devagar. O menino deu de ombros. "Eu só não queria ver acontecer de novo." Daniel assentiu. Sentindo um nó na garganta, pegou a carteira, tirou um cartão e anotou seu número pessoal atrás. "Se precisar de qualquer coisa, me liga. Qualquer hora." Empurrou o cartão na direção dele. Pedro olhou para o papel, mas não pegou de imediato. "Eu não sou bom em confiar." "Nem eu," disse Daniel com meio sorriso. Isso pareceu quebrar a tensão por um instante. Pedro pegou o cartão e o guardou no bolso. Ao sair da lanchonete, Daniel sentiu que não poderia simplesmente voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. A confirmação de Pedro exigia uma atitude, mas precisava ser cuidadoso. Beatriz não podia saber que ele já tinha provas. Pegou o carro e dirigiu para um lugar onde pudesse pensar. Estacionou num mirante afastado com vista para a cidade. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e dourado. As lembranças de sua vida com Beatriz passavam como um filme. Os jantares, as viagens, os eventos sociais. Tudo parecia perfeito até ele perceber que talvez nunca tivesse conhecido a verdadeira mulher com quem se casou. Agora a pergunta não era mais se ela fez, era porque fez. Daniel sabia que precisava de mais do que o testemunho de um menino de rua. Precisava de provas materiais. Talvez câmeras de segurança da própria casa tivessem registrado algo, mas se tentasse acessar, corria o risco de levantar suspeitas. Decidiu que o próximo passo seria confrontá-la apenas quando tivesse como sustentar cada palavra. Mas, acima de tudo, sentia a necessidade de proteger Pedro. O garoto agora estava envolvido numa situação perigosa. E se Beatriz descobrisse que ele foi a fonte da informação, não havia como prever sua reação. No caminho de volta,
Daniel procurou por Pedro mais uma vez, mas o menino já havia desaparecido entre as ruas. Parte dele temia não vê-lo de novo. Outra parte sabia que de alguma forma os dois ainda se encontrariam. Quando entrou na garagem de casa, a noite já caía. Beatriz estava na sala, elegante, como se tivesse passado o dia se preparando para recebê-lo. Chegou tarde, comentou ela com um sorriso ensaiado. Tive um dia cheio, respondeu Daniel, guardando as chaves e escondendo qualquer traço de tensão. E o carro? Está tudo bem, ela perguntou de forma casual, mas Daniel percebeu a sombra de interesse no olhar. Perfeito. Mentiu com naturalidade, e naquele momento soube que a guerra já havia começado, silenciosa, mas real. 2 dias se passaram desde que Daniel ouvirá a história de Pedro. Desde então, a vida na mansão seguia aparentemente normal, mas o ar carregava uma tensão silenciosa. Beatriz agia como sempre, elegante, atenciosa, sorridente nas horas certas. Mas Daniel já não via apenas a esposa. Via também a mulher que, segundo o garoto, passará a noite na garagem com uma caixa de ferramentas. E por mais que tentasse, não conseguia tirar Pedro da cabeça. Naquela manhã, Daniel tomou uma decisão. Pegou o carro e dirigiu até a região central, onde vira o menino pela última vez. Queria encontrá-lo antes que desaparecesse de vez. Rodou por ruas estreitas, passando por praças e esquinas cheias de ambulantes. Finalmente, perto de uma construção abandonada, viu um grupo de crianças brincando com uma bola murcha. Pedro estava ali encostado numa parede pichada com o olhar perdido. Ao perceber Daniel, seu corpo enrijeceu, mas não correu. Veio confirmar de novo, perguntou com um meio sorriso cansado. Não. Daniel parou a poucos passos dele. Vim saber mais sobre você. Os dois caminharam até um quiosque de sucos, sentaram-se num banco de madeira e Pedro aceitou o copo que Daniel lhe entregou. Bebeu devagar, como se aproveitasse cada gole. Você diz que perdeu os pais num acidente, começou Daniel. O que aconteceu? Pedro apoiou os cotovelos nos joelhos, encarando o chão. Foi há 3 anos. Morávamos numa casa simples, na beira da estrada. Meu pai trabalhava numa oficina. Minha mãe vendia doces. Um dia eles brigaram com um homem, cliente da oficina. Ele saiu jurando que meu pai ia se arrepender. A voz dele ficou mais baixa. Uma semana depois, os freios do carro quebraram numa curva. Capotamos. Daniel ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. Eu acordei no hospital. Me disseram que tive sorte. Eles não. Pedro apertou o copo de suco com força. Depois disso, fui morar com um tio, mas ele bebia, me batia, então fugi. Achei que seria melhor me virar sozinho. Daniel sentiu um aperto no peito. Pedro falava com uma calma estranha, como se já tivesse repetido a história tantas vezes que a dor havia se transformado em rotina. E como você sobrevive? Perguntou Daniel. Catando latinhas, pedindo comida, ajudando em feira, qualquer coisa. Pedro deu de ombros. Às vezes durmo em abrigos, mas não gosto. Prefiro ficar nas ruas. Pelo menos sou livre. Daniel olhou para o garoto. Havia uma dureza nos olhos dele que não combinava com a pouca idade, uma dureza forjada pela sobrevivência. Sabe por que eu voltei para falar com você? Perguntou Daniel. Porque quer saber se eu estava mentindo. Não só isso. Daniel apoiou as mãos na mesa, porque percebi que se você não tivesse gritado aquele dia, eu poderia estar morto agora e ninguém teria descoberto a verdade. Pedro não respondeu, apenas desviou o olhar para a rua. Você não me deve nada, disse ele depois de um tempo. Eu fiz o que achei certo. Mesmo assim, eu quero ajudar. Daniel tirou um envelope do bolso. E aqui tem um pouco de dinheiro. E se quiser, posso arranjar um lugar para você ficar. Um seguro, comida, cama, escola. Pedro franziu a testa desconfiado. Por quê? Perguntou. Você não me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Daniel. Sei que você é corajoso e que não virou as costas, mesmo podendo. Isso já é mais do que muita gente faria. O silêncio se instalou entre eles. Pedro mexia no copo vazio pensativo. Eu não sei se consigo viver num lugar fixo, confessou. Não estou acostumado.
Então comece aos poucos. Daniel sorriu de leve. Não é sobre mudar quem você é sobre ter escolha. Pedro olhou para ele como se medisse a sinceridade em cada palavra. Depois guardou o envelope no bolso. Eu penso. Daniel sabia que não podia forçar, mas enquanto se despediam teve a sensação de que aquele encontro não seria o último. No caminho de volta para casa, uma ideia começou a se formar. Se fosse confrontar Beatriz, queria que Pedro estivesse protegido antes. Queria ter certeza de que nada poderia atingi-lo. Ao chegar à mansão, Beatriz estava na sala folheando uma revista de viagens. Saiu cedo, comentou sem levantar os olhos. Tinha um compromisso, respondeu Daniel, indo direto para o escritório. Lá abriu o notebook e acessou as câmeras de segurança da casa. O sistema guardava imagens dos últimos 7 dias. Avançou até a noite indicada por Pedro. O coração acelerou quando, por um instante, viu uma silhueta feminina na garagem, segurando algo parecido com uma maleta de ferramentas. A imagem não era nítida, mas bastava para sustentar a história do garoto. Daniel fechou o notebook e respirou fundo. O momento de confrontar estava próximo. Naquela noite, antes de dormir, pensou no que Pedro dissera sobre não ter escolha. Daniel, mesmo com toda a riqueza, também se sentia preso, não pela falta de recursos, mas pela teia de aparência que seu casamento havia se tornado. O garoto sobrevivia com quase nada, mas tinha algo que Daniel percebia faltar nele: coragem para agir, sem se preocupar com a opinião dos outros. No dia seguinte, Daniel passou a manhã planejando. Não queria escândalos, mas queria a verdade à tona. Precisava de mais algumas confirmações. Então faria Beatriz encarar tudo. Antes de sair para uma reunião, enviou uma mensagem para um contato de confiança. Preciso de um lugar seguro para hospedar alguém. É urgente. Já sabia que quando desse o próximo passo, a vida não voltaria a ser a mesma, nem para ele, nem para Pedro. Daniel acordou decidido. Não haveria mais adiamentos. Beatriz precisava ser confrontada e Pedro protegido antes de qualquer movimento. Logo cedo, ligou para um amigo de confiança, Ricardo, que trabalhava com projetos sociais e tinha contato com famílias cadastradas para acolhimento temporário. Em menos de 1 hora, acertaram tudo. Pedro ficaria em uma casa segura, com gente preparada para recebê-lo, alimentação garantida e matrícula escolar assegurada. Antes do meio-dia, Daniel foi buscá-lo. É sério? Perguntou o garoto, surpreso, enquanto andavam pela calçada. Eu não vou mais ficar na rua. Não, mas por enquanto vai ser um lugar provisório, explicou Daniel. É seguro e você vai poder estudar, comer direito e dormir sem se preocupar. Pedro hesitou, olhando para o chão. E você vai sumir? Daniel sorriu. Eu não sou do tipo que esquece quem salvou a minha vida. Com Pedro seguro, Daniel voltou para casa. Beatriz estava na sala, impecavelmente arrumada, folheando uma revista como se o mundo fosse dela. Ele se aproximou, calmo, mas com um olhar que ela não conhecia. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntou, erguendo o queixo. Sobre a noite em que você esteve na garagem com uma caixa de ferramentas. O sorriso dela se desfez por um segundo, mas logo voltou. Não sei do que está falando. Eu sei que mexeu no carro, sei que cortou os freios. O ar pareceu ficar mais denso. Beatriz riu, mas sem humor. Isso é absurdo. Quem te disse uma coisa dessas? Daniel manteve os olhos fixos nos dela. Daniel abriu o notebook e girou a tela. A imagem mostrava uma mulher na penumbra da garagem abaixada ao lado do carro. Tem imagens. E o mecânico confirmou. Não minta. Beatriz respirou fundo, desviando o olhar. Você não entende, começou. Então me explica. O silêncio durou longos segundos. Eu não ia aguentar um divórcio. Você me deixaria sem nada. E não suporto perder. Nunca suportei. Daniel sentiu um frio subir pela espinha. A mulher com quem dividira anos de vida admitia ali ter preferido arriscar matá-lo a enfrentar uma separação. Então você achou que me matar era mais fácil, disse baixo. Beatriz não respondeu. Acabou. Beatriz, hoje mesmo. O restante do dia foi tomado por ligações para advogado, se pela chegada da polícia.
Beatriz foi notificada e um afastamento imediato da residência foi decretado. Sua expressão, enquanto era escoltada para fora, era uma mistura de raiva e derrota. Daniel observou em silêncio. Não havia mais espaço para palavras. Naquela noite, foi até a casa onde Pedro estava hospedado. A família o recebeu com um sorriso e uma xícara de café. O garoto veio correndo até ele com um olhar ansioso. "E aí?" perguntou. "Está resolvido", disse Daniel. "Ela não vai te procurar, nem vai poder me machucar." Pedro relaxou, mas ainda parecia desconfiado. "Então, por que veio?" Daniel se sentou à frente dele. "Porque quero que saiba que eu não vou sumir. O que você fez não vai ser esquecido. Você me salvou, Pedro, e isso não tem preço." O garoto abaixou a cabeça, mexendo nos dedos. "Eu só não queria ver acontecer de novo." "E não vai." Daniel apoiou a mão no ombro dele. "Agora você vai estudar, vai ter onde morar e gente para cuidar de você. Não é caridade, é o mínimo que você merece." As semanas seguintes foram um aprendizado para Pedro. Ele passou a frequentar a escola, descobriu que gostava de desenhar e fez amizade com outras crianças. Daniel o visitava sempre que podia. Às vezes levava livros, às vezes apenas sentava para conversar sobre coisas simples. O garoto, que antes desconfiava de qualquer promessa, começou a acreditar que nem todo mundo ia embora. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque próximo à casa de acolhimento, Pedro perguntou: "Por que você acredita tanto em mim?" "Tem gente que não acredita nem olhando." Daniel olhou para o horizonte antes de responder. "Porque eu aprendi que nem sempre quem tem mais é quem oferece mais. Às vezes o que salva a nossa vida vem de quem não tem nada, além da coragem de falar a verdade." Pedro sorriu e naquele sorriso havia algo raro: paz. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniel se sentou na varanda. A mansão estava silenciosa, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio limpo, cheio de espaço para recomeçar. Ele pensou em como tudo poderia ter terminado diferente se tivesse ignorado a voz de um menino desconhecido no portão. Pensou na linha tênue que separa a vida da tragédia, em como muitas vezes o destino se apoia na coragem de alguém que ninguém esperava. E foi assim que um simples encontro no portão de uma mansão mudou para sempre a vida de um empresário e de um menino de rua, provando que a verdade, por mais dura que seja, sempre encontra um caminho para a luz.